por aí. Eu confesso que que eu estou aqui em cima com temor e tremor sobre aquilo que o Espírito Santo pode falar aos nossos corações, assim como ele tem falado para o meu. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas 15, tá? A partir do verso 11. O título aqui da minha Bíblia NVI, desse texto, é a parábola do filho perdido, tá? Lucas capítulo 15, verso 11. Diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, veio empregar-se como um dos cidadãos daquela região, e que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou-o e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando aproximou-se da casa, ouviu os músicos e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci a tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para que eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Meu Deus, vai diante da tua palavra, pelo poder do teu Espírito, meu Senhor Deus, que se move neste lugar, com o propósito, meu Deus, de trabalhar nos corações que aqui estão, porque se não for a Ti, Espírito Santo, com certeza eles não vão entender essa mensagem. Se não for o Senhor que ali moveu o seu coração, o seu entendimento, para que realmente a palavra do Pai se cumpra essa noite sobre este lugar. Por isso eu conto contigo, Espírito Santo de Deus. Movendo também o meu coração, pois tu bem sabes que eu estou aqui com temor e tremor, como instrumento das tuas mãos, meu Deus, para que se cumpra tão somente o teu querer, Pai. Nós oramos a Ti e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos descer, amados. Com certeza, eu creio que a maior parte de vocês, se não todos, já ouviram, né, essa parábola, né? Algumas Bíblias, algumas versões diz parábola do filho pródigo, né? O filho esbanjador, né? O filho debochado, tá? E aqui tem a parábola do filho perdido, né?
Né? Quero que vocês saibam, amados, que esse título quem colocou foi os homens. Né? A maior parte dos títulos aqui é para estar aqui fazendo uma separação, até porque, amados, a Bíblia, a escrita grega não tem nem como. Ela não tem a separação de vírgula, né? Direto. Inclusive, quando a gente vê também a parte das cartas, né? As cartas é direto, mas coloca esses títulos, amados, para facilitar a nossa vida, né? Para que a gente possa realmente entender aquilo que está sendo ministrado. Amém? Então, por isso tem. Mas, amados, para mim, né? Quando se coloca a palavra do filho pródigo, ela chama a atenção apenas para uma pessoa, não é não? Para uma pessoa. Só, amados, que Jesus disse aqui, tá? Que um pai tinha 2 filhos. Tinha 2 filhos. E quando nós olhamos, pelo menos pelo título, dizer a palavra do filho pródigo, sempre, amados, a gente espera que aquela reação, que aquele filho que saiu de casa, né? Antecipadamente e prematuramente. Mas nós precisamos, amado, entender que aquilo que Jesus está falando, amado, principalmente há uma reação cultural. Tá? Esse mover aqui, amados, que acontece nessa história, ela tem muito a ver com a cultura. Embora mais de 2000 anos atrás, tá? Mas o Espírito Santo nos capacita a trazer a aplicação dessa cultura para o século que nós estamos, como hoje. Amém? Amém. Diz aqui, Jesus continuou. Por que Jesus continuou, amados? Preste bem atenção que no capítulo 15, Jesus, amados, ele estava diante de pessoas, e ali tinha os publicanos e pecadores, mas também, amados, tinha os mestres da lei e os fariseus. Amém? E ele olhou para aqueles homens ali e viu, amados, que o coração daqueles homens ali, amados, estava travado. Era um coração apegado a uma religião que eles mesmos criaram, tá? E ali, amados, naquele tempo, essa religião fazia uma acepção de pessoas. Veja bem que logo no capítulo 1 ele começa aqui justamente expondo a condição daquelas pessoas que não eram mestres da lei nem fariseu, publicanos e pecadores. Tá? Publicanos, amados, eram aquelas pessoas que eram judeus, mas serviam ao governo romano, aquelas pessoas que acabavam se deixando, se corrompendo, né? E acabavam trabalhando para eles contra o próprio povo, né? Ver a questão do pequenininho que subiu na água, Zaqueu, tá certo? Zaqueu, né? Amém? Então, havia uma certa rejeição das próprias pessoas com esse tipo de pessoa que trabalhava para o governo, né? Cobrava impostos, às vezes cobrava até além daquilo que devia. A gente sabe muito bem disso, que a gente conhece o país que nós estamos vivendo, né? Então, amados, publicanos e pecadores, ou seja, será que os publicanos não eram pecadores? Mas essa classe de pecadores, amados, quem a distinguia das demais pessoas eram os mestres da lei e os fariseus. Amém? Era o mestre da lei e o fariseu. Então, amados, aqui, Jesus, ele vai contar aqui 3 parábolas. 3 parábolas. E esses homens, amados, eles entendiam muito bem o que Jesus estava falando. Porque era costume, tá? Tratar ali de alguma situação que havia naquela época, mostrando através de uma palavra, de uma história, para que a pessoa realmente entendesse em que situação ele se encontrava, tá? Primeira palavra, ele falou aqui a parábola da ovelha perdida, né? Era um pastor de ovelhas, em que ele tinha um aprisco tinha 100, e uma das ovelhas acabou se perdendo, e o que mais enfatizou aqui na parábola da ovelha perdida foi que esse pastor deixou as 99 que estavam no aprisco. Ele não deixou ela no campo, tá? Ele deixou elas que estavam no aprisco, foi procurar que estava perdida, uma ovelha perdida, e ele conseguiu, né, achar essa ovelha perdida, e ele alegrou-se, tá certo? Fez uma festa, e a palavra termina com que Deus, lá no céu, se alegra por um pecador que se arrepende. Falou isso para os mestres da lei e fariseu, e aquele povo que estava ali. E ele olhou e disse: eu vou contar mais uma. E ele contou a palavra da dracma perdida, né? Aquela mulher que tinha 10 dracmas e acabou que perdendo uma onde? Dentro de casa. Vocês estão vendo aí, amados, que vai se estreitando. O pastor perdeu uma ovelha no campo. Essa mulher, ela perdeu a dracma dentro de casa, tá? E era algo muito precioso, com certeza quem já perdeu dinheiro sabe muito bem o que é isso, né? Então é algo muito precioso. Ela conseguiu achar essa moeda e chamou as suas amigas para festejar esse achado. Mais uma vez, Jesus está falando para os mestres da lei e fariseus. Amém? Amém.
E mais uma vez, o verso 10 diz assim: e eu digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador se arrepende. Mais uma vez, Jesus está mostrando, amados, que para o reino de Deus, amados, em especial, é os perdidos. É os perdidos porque aqueles que estão em casa já estão achados. Já estão em casa, estão na casa do Pai. Tá? E a nossa preocupação é que não estão perdidos. E é isso que Jesus falou para eles, né? E aí Jesus trouxe mais uma palavra, e essa agora ela estreitou muito mais. Porque a primeira falou de mover, animal. A segunda falou de dinheiro. Mas a terceira, amados, essa foi paulada. Tá? Essa terceira foi paulada. Tá? Amados, e por que justamente surgiu essa palavra? Né? Porque, amados, esses homens que estavam aqui, os mestres da lei e fariseu, havia no coração dele uma crítica de que Jesus comia com pecadores e publicanos. Mostra-se, amados, que havia aqui uma acepção de pessoas. Né? Então, por isso, amados, que surgiu essas palavras, tá? E a terceira palavra contada por Jesus, essa foi que bateu realmente mais forte, é muito legal. Mas é como eu disse, amados, a Bíblia ela foi escrita contextualmente, ou seja, com aquele contexto, aquele povo, há mais de 2000 anos atrás. É fácil entender a Bíblia? Não. Nunca foi. Nunca foi. É fácil seguir a Bíblia bem direitinho de A a Z? Nunca foi. É fácil cumprir tudo que está aqui na Bíblia, tudo aquilo que Deus quer? Não. É fácil cumprir os 10 mandamentos? Não. É fácil cumprir 5 mandamentos? Não. Sabe por quê? Porque nós fomos gerados do pecado. Nós não temos, amados, de cumprir algo que é espiritual, principalmente da parte de Deus. Mas Deus não é injusto. E por isso, amados, Ele enviou o Espírito Santo de Deus. E agora não era mais Deus fora, é Deus dentro. É Deus em nós trabalhando na nossa vida. Eu estava falando justamente isso ontem na vigília. Né? O Espírito Santo, Ele nos santifica, ou seja, eu não tenho condição de ser santo. Por mais que eu me esforce. Pelo contrário, quando eu me esforço para ser santo, é onde eu mais me deparo com um homem miserável e pecador, não é não? Mas ele se decepciona. Mas, amados, a cegueira, amados, espiritual da religiosidade, ela trava os nossos olhos e a gente não consegue mais enxergar que nós somos pecadores e precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Antes, ela nos blinda e nos coloca num altar e somos santos, com um auréola na cabeça. Se possível, também uma asa nas costas. É isso que a religião, muitas vezes, amados, fora do seu contexto, acaba cegando o entendimento do homem. E a gente olha para as outras pessoas, para os pecadores, eles estão bem abaixo de nós. Amém? E era exatamente isso que estava acontecendo nesse momento onde Jesus proferiu essas palavras. Amados, aqui havia dois grupos de pessoas: publicanos e pecadores, e havia os mestres da lei e fariseus. Amém? Essa palavra aqui era para os fariseus e para os mestres da lei. Jesus estava falando em palavras para ele, tá? E Jesus esperava que, ouvindo essa palavra, eles quebrantassem o seu coração. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Como eu continuei, amados, aqui começa com um pai que tinha 2 filhos. Portanto, amados, muitas vezes o título ali está levando mais a gente a pesar o lado do filho que estava em casa e saiu e esquecer que havia 2 filhos. E os 2 estavam em casa. Mas vamos lá, continuar aqui. Com certeza o Espírito Santo vai abrindo cada vez mais um caminho para que a palavra possa fazer guarida no nosso coração. Amém? Bom, e aí, amados, esses 2 filhos, mais um deles chegou para o pai e disse: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim que ele repartiu para as suas propriedades entre eles. Um dos filhos chegou e disse: pai, eu quero a minha parte da herança. Tá? Aqui, amados, a gente não vê o pai reclamando. A gente não vê o pai argumentando com ele, tá? Mas uma coisa que, amados, naquela cultura, amados, naquela época, um filho que procedesse dessa forma, amados, eu vou te contar. No mínimo, amados, ele receberia uma boa tapa do seu pai na sua face. Por quê, amados? Porque, olha, quando ele dissesse um negócio desse, primeiro, quando é que a gente recebe a herança? Nossos pais, irmão. Então, amados, o filho chegou aqui e disse: pai, eu quero a minha herança. Ele chegou para o pai e disse: pai, eu me interesso nas coisas materiais, a tua vida pouco me importa. Para aquela época, eu vou te contar, era uma afronta.
Naquela época, amado, o pai tinha direito de não só dar uma tapa muito boa na face do filho dele, para que ele criasse vergonha na cara, como ele poderia também levar para os anciãos. Os anciãos eram aquelas pessoas mais maduras de idade que julgavam a causa do povo. Levasse para ele lá, meu filho, ele estava aflito. Ele estava aflito. Ele estava ali, amados, degrinindo a imagem do pai. Ele estava ali, amados, humilhando, amados, o pai dele, sobre tudo aquilo que o pai dele representava, não significava nada, porque para ele melhor eram as coisas, eram as suas posses, era a sua herança, eram as coisas materiais que estavam em primeiro lugar, amém? Amém. Outra coisa que nós aprendemos aqui, amados, com a atitude do pai. Ele chegou e disse: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu suas propriedades entre eles. Entre quem? Os dois irmãos. Interessante, né? Mas aqui, amado, a gente não vê exatamente aquela atitude que esperava que o pai daquela época fizesse. O que é que nós podemos aprender aqui com essa atitude desse pai? Que nós podemos aprender, amados, que Deus, Ele não vai impedir você sair da casa dele. Ele não vai impedir. Eu posso até fazer isso. Alguns irmãos podem até fazer isso. Mas Deus não vai fazer isso com você. Ele não lhe amarra. O que amarra é demônio. A gente não amarra ovelhas. Amém? Amém. A ovelha fica no aprisco solta. E quando vai para o pátio é solta. Ou seja, Deus tem uma liberdade para o seu povo. Essa liberdade é condicional? Sim. Como que é condicional? Já que eu disse que Deus não prende ninguém. Primeiro, essa liberdade é condicional. Quando nós estamos debaixo da asa de Deus, nós estamos sob a sua proteção. A condição é essa. Os pintinhos, amados, vocês já observaram, eu sempre creio, gostei muito de criar galinha. Agora criar, eu gostei de todo animal em si. Mas, amados, você vê que quando o pintinho ele nasce, assim que ele nasce, ele não sai correndo. Ele não sai correndo pelo terreiro, pelo quintal, não. Ele fica ali, bota só a cabecinha, sai debaixo das galinhas ali, bota só a cabecinha, fica do lado de fora. Aí passa alguns dias, ele precisa se alimentar, tá? E a galinha continua ali com seus pintinhos, às vezes o restante dos ovos para eclodir. Mas preste atenção, que os pintinhos ele começam a sair, mas eles ficam só aqui na frente da galinha. Eles ficam só aqui à frente, eles não saem de jeito nenhum. E tem uma coisa, quando a galinha emite um som, que é um som representando perigo, quando vê algum gavião voando, eles já sabem, correm debaixo da galinha. Vocês observaram, não que eu gosto demais, observa. Então eles ficam só aqui, ele não sai mais à frente da galinha, ficam só ali porque eles sabem que ali, amados, é o local de proteção, que eles ainda não têm maturidade suficiente para avançar, para poder ir mais longe, tá? Então, amados, chega determinado, com certeza, o tempo que eles são liberados. Bem que tem umas galinhas, uma vez, amados, e eu olho essas galinhas, eu vejo certas mães que era uma galinha, amados, que os pintinhos já estavam com franguinho já dessa idade, e ela tentando botar ele debaixo das asas dela, mas ficava feio, porque estava um negócio bem forte, escoado, os pintinhos ficavam todo mundo, ela fala assim, ajeita tudinho, mas é os franguinhos já grandes, ela botou na asa aqui, eu digo, rapaz, isso é igual a mãe, já tem um menino que está com 18 anos, que desse tamanho de 1,90m, e ainda é o meu bebê. Aí fala com você pensa que é pequeno, quando chega para cá, está lá uma mão de 2 metros, mas é o meu bebê, meu filhinho, meu bichinho, é aquela galinha gritando. Aí eu mostrei o episódio, é aquela mãe, que não quer que os filhos saiam debaixo da asa, olha que negócio feio, eu não posso mais, não tem mais condição de cobrir, mas voltando aqui para parar, tá? Amém? Então, amados, Deus ele não vai forçar você a continuar na sua casa. Esse pai, ele não obriga o filho a ficar na casa, sabe por quê? Porque ele espera, amados, que você fique na casa do pai de livre e espontânea vontade. É decisão sua. É diferente de outras casas que tem aí, que quando você decide entrar, você não tem mais decisão para sair. Se sair, você sai morto. As outras casas que tem aí, para muitos jovens que entram, cabeça oca, amado, você entra com vida, mas só sai morto. A casa do pai não, você entra morto, né? Você entra morto, amados, e você recebe a vida. Amém? Foi exatamente ele que disse, meu filho estava perdido, estava morto e foi achado. Estava morto e agora está vivo. Amém? Amém? Então, amados, Deus não vai forçar a barra, Ele vai deixar você sair, e aí, meu filho, se prepare. Deixa eu te contar aqui uma coisa para vocês, segredo. Vocês não vão dizer para ninguém não, né? Não vai contar não. Está sendo filmado, né?
Vocês também não contam para ninguém, viu? Isso é igreja. Amados, se tem uma coisa que eu me impelo de medo, é de sair da presença de Deus. É de pecar contra o Senhor. Porque meu filho, eu vejo exemplo aqui e vejo exemplo lá fora. Eu não sei como é que a pessoa está dentro da casa de Deus, mas na proteção do Pai, sendo abençoado e cantando Deus é fiel, Deus fiel, Deus é fiel, fiel. Amado, ele tem coragem de sair. Porque meu filho se prepara, eu não vou mais. Sempre eu louvo a Deus e digo, é igual aquele tem um louvor, eu não esqueci, não vou lembrar. Amados, para esse mundo eu não volto mais, eu já sei o que é que ele tem. Eu já provei desse mundo, aliás, ele me provou. Eu já sei o que é que esse mundo tem. E o que ele tem, não tem mais nada para me oferecer, não serve mais nada para mim. A sua glória, o seu dinheiro, o seu prazer, sua alegria, não serve mais nada para mim, porque mais aquilo que eu precisava, justamente porque eu estava buscando, agora eu tenho, porque o Senhor me encontrou, eu encontrei Deus, e agora Ele habita no meu coração, e agora mais eu habito na casa dele. Amém? Amém. Deus vai falar com você essa noite. Já está falando. Aí, amados, o filho pega a sua herança, a sua parte, e não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. O pecado sempre vai levar você para distante de Deus. Sempre vai levar para você, amados, para distante das pessoas de Deus. Você vai fugir da presença de homem de Deus. Vixe, mas está o pastor, deixa eu botar para cima. Esquiva, não preocupa mais. Quando vê que o pastor está ali, tem uns assim, amados, que eu vejo, eu digo, eu vou deixar o bichinho ali, bonidinho, tentando se esconder, é igual a avestruz, bota a cabeça no buraco, fica o corpo todo de fora, aí bota a mão assim na cabeça, olha. Aí quando eu chego perto, pastor, só que a minha faz tempo. Mas não queria que eu visse a pessoa. Rapaz, interessante, né? Amados, esse jovem aqui pegou a herança do pai, pegou aquilo que achava que pertencia a ele e foi para uma região distante, amados. O pecado sempre vai levar você para distante de Deus e das coisas de Deus. Pode ter certeza disso. Porque quanto mais longe, melhor para ele. Porque mais longe, com certeza, você está longe da presença. Mais longe você vai se esquecer daquilo que você viveu na presença do Pai, você vai se esquecer das alegrias, porque agora você tem um mundo para se alegrar, você tem um mundo que ele tem muita coisa realmente para lhe oferecer, os prazeres da vida, né? Amados, quantos aqueles que estão na casa do Pai, e na época do carnaval, misericórdia, amados, acaba que saindo da casa do Pai, para ir para a casa de Satanás. Felizmente. E muitos que não vão, ficam só no desejo, dentro da casa de Deus ainda mais. É aquele filho que está doido para sair, mas não tem coragem. Tem uns que não tem coragem e saem. Esse aqui não teve coragem e saiu. Mas tem uns que não tem coragem e não saem. Mas pior, porque está dentro da casa de Deus, mas a mente está lá fora, está lá no mundo, está lá na praça. Se eu estivesse na praça, se eu estivesse lá na arena, se eu estivesse não sei aonde, é pior. Porque aquele pelo menos assumiu o pecado. Mas o que está dentro da casa do Pai, batendo palma, cantando louvor, a Ele a glória. Só de boca para fora, mas o coração está longe de Deus. Ei, meu filho, você está se enganando, porque pode até enganar a mim. Pode até enganar a mim. Mas eu vou te dizer uma coisa feia você tentando enganar a Deus. Não dá. Porque Deus, meu filho, te olha, lá no fundo do teu coração, Ele sonda os corações. Não dá para enganar a Deus, porque você está se enganando. Esse filho amado dele foi para longe, e quando ele pegou, amados, ali os seus bens, a sua parte da herança, e ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Pense, amado, o mundo nos deixa irresponsável. A psicologia hoje do mundo é viva, viva, desfruta da vida. Tinha uma música aí, eu vou beber, cair, me levantar e beber, cair, um negócio assim. As pessoas, beber, cair, se levantar e fica, é uma apologia, amados, a uma vida irresponsável. E eu volto, amados, quando eu falo de responsabilidade, principalmente eu lasco em cima dos ombros. Porque eu nunca vi
uma regra de homem tão irresponsável como nós estamos agora nesse século aqui. É os homens amados que vivem de boemia. É os homens amados que só vivem de mesa de bar. Só vivem, amados, de orgias, amados, e muito pouco trabalho. As mulheres amadas, eu não sei como é que a mulher vai se engabela ainda por uma criatura dessa. Não sei como é que se... Eu vejo assim, como é que se sujeita a uma pessoa dessa. Minha filha, olhe para o futuro, deixe de olhar para agora. Para agora pode estar muito bem, mas lá no futuro o negócio vai ficar feio. Então, mas aqui esse homem pegou seus bens, gastou o que? Irresponsavelmente. O que é isso? Ele não fez projeto para o futuro. Ele não pegou aquilo que o pai que construiu, não foi ele não. Foi o pai que construiu, porque a herança a gente recebe dos outros. A herança a gente recebe do sangue dos outros, do sangue do nosso pai, daquilo que ele trabalhou, estudou, construiu, e aí os filhos dão a parte da herança, como se fosse dono. As pessoas hoje agem. Nós estamos vivendo, amado, num mundo de injustiça e de responsabilidade, em que as pessoas se apossam das coisas dos outros como se fosse dono. Como é que a pessoa tem cara de pau, amado, de chegar, tem um terreno ali, e aquele terreno tem dono, e ele quer torcer para o próximo lá, e a estrutura e usa o capim para tomar terreno de uma pessoa que comprou, pagou, ralou para comprar aquilo ali, e você tem cara de pau para tomar e se apossar. Mas a pessoa hoje se acha no direito. Mas que justiça desgraçada é essa que nós estamos vivendo? Porque eu vi uma matéria aqui em que deu-me livre de ter casa agora para alugar. Porque a casa não é mais sua não, é de quem está morando. Ele decide se quer sair, se quer pagar aluguel, se não pagar, bota na justiça, vai passar não sei quantos anos sem pagar, e você que se vire. Não é mais sua. O patrão deu livre de ser patrão, de ter empresa. O patrão tem uma empresa, não é dele não, é do empregado. Se o empregado decidir fazer não sei o que, você fala tal, processa. Se processa e vai, quem tem direito é o empregado. E a empresa é sua. Você paga ralo, paga imposto, que não está de a quantidade de imposto que paga. E você ainda não é dono da empresa. Eu vi uma reportagem, o cara chegou na agência, cheio de carrão. Ele disse, olha, eu pensava que esses carros eram meus, mas não é nós do governo. Se eu não pagar o imposto, eu venho aqui e levo o carro. Então o carro não é mais meu. Aí tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí está aqui, eu estou com a loja cheia de carro, eu pensava que era minha, não é mais. Nós vivemos, amado, num mundo de desequilíbrio. Um desequilíbrio que tem levado as pessoas a viver uma vida irresponsavelmente. Do jeito que esse jovem pegou. Todo o esforço do pai, todo o trabalho do pai. Anos e anos e anos para construir. Rapidinho, ele desperdiçou todos os seus bens irresponsavelmente. Quantos amados jovens já vi? Quantos pais amados que depois de construir um império e depois que ele faleceu, os filhos botaram tudo de água abaixo. Gastaram irresponsavelmente. Igualzinho esse aqui, igual o filho próprio. Só que esses pelo menos esperou o pai morrer. Esse aqui de morrer não deu tempo. Requereu antes do pai morrer, já estava pedindo herança. Gastou tudo irresponsavelmente. Amados, um lugar distante, ele tem aqui umas 3 faces. Presta atenção, eu estou falando com você hoje. Tá? O lugar distante, primeiro, amados, ele lhe oferece a euforia. Quando você chega, amados, porque pelo menos para o mundo você vale pelo que tem. Eu sei disso. Pensa que eu fui besta para o mundo. Porque para a quantidade de amigos que eu tinha, eu valia pelo que eu tinha. As pessoas perguntavam pelo meu carro, pela minha moto, pelo meu cavalo. Eu chegava nos cantos, jogava futebol, chegava no canto, não tinha dinheiro, eu pagava tudo. Otário. Para o mundo, para os meus amigos. Os amigos, tá certo? Então, amados, primeiro acontece uma euforia. Você chega e aquela recepção é uma euforia medonha, né? Por causa da sua pessoa. Segundo, aí ele vem, amados, o quê? Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome por toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Depois veio o esgotamento. Primeiro tem euforia, ele recebe muito bem, se é o caro, se é o chapa, meu chapa para cá, meu chapa para lá, né? E a gente se acha que a gente está cercado por pessoas que gostam da gente, por pessoas que pagam preço, por pessoas que vão lutar por você. Meu filho não é assim, não. Quando você procurar, não fica para contar a história.
Uma vez, amado, vinha para uma festa no meu carro, aconteceu um acidente no meu carro e outro carro. Amado, foi complicado, depois veio lá a polícia para resolver. Eu estava com uns 5, 6 amigos na festa. E eu pagando. Quando eu procurei no canto mais limpo, pegaram o Uber e foram-se embora e eu fiquei. Está vendo? Vocês aí, jovem, que pensam que tem amigo lá fora. Eu fiquei para resolver a bronca sozinho, fui para a delegacia. Cadê os amigão? Foram-se embora. Ficou um. Andava com o carro cheio de homem dentro, de macho. Eles até desconfiaram. Eu ia para jogo de futebol, né? Aquela coisa toda. Né? Eu tinha time de futebol de criança. Me deram até o apelido de Xuxa. Né? Porque eu também andava com um bocado de criança no carro, porque eu tinha time de futebol de criança, de adulto. Daquele bocado de gente que eu mandando no carro, aquela coisa toda. Meus amigão, meu chapa. Amados, depois que o Senhor me converteu, sabe quantos ficaram? Nenhum. Nenhumzinho ficou. Aquele monte de amigão que eu tinha, chapa, gente legal. Passei no maior aperto do mundo, financeiramente passei com a minha família. Sabe quantos chegaram para me dar um prato de comida, para me perguntar o que é que eu estou precisando? Nenhum. Se liga aí. Primeiro vem a euforia, depois vem o esgotamento, acabou-se, porque o mundo, você vai pelo aquilo que você tem, tá certo? E depois, amados, o que é que acontece? Depois veio necessidade, veio fome, porque vem, meu filho, a situação complicada. Verso 15, por isso foi que empregasse com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porco. Aí começou. Meu filho, o mundo é expert em te humilhar. Meu filho, para um judeu, presta atenção, nós estamos aqui contextualizando, para um judeu cuidar de porco, isso é humilhação. Isso é humilhação para os judeus. Cuidado, não cuida de porco não, meu amigo. Cuidado, nem come porco. Porque estão de lá, embaixo da lei, animais esfendados, que ruim, né, tá certo? Então eles não comem porco. E muito menos cuidar de porco. E muito menos querer lavar de porco. Chegou o tempo da humilhação. Porque o mundo está ali para te humilhar. Para te colocar lá embaixo. Mas Deus permite. Muitas vezes a gente chega até o fundo do poço. Só assim a gente pode enxergar. Tá? Amém? Amém. E aí, amados, veio o desespero desse jovem, amados. Verso 16 diz: e ele desejava encher o estômago com as vagens das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Está vendo, os amigos? Não. Se você, amados, se você não, a pessoa já vai se afastando da igreja, porque é você que vai. Mas, amados, e se desafastar, chega no bar e diz que não tem dinheiro para começar a beber, pode ter certeza que vai ter pessoas para pagar para você. Se você, uma pessoa saiu da igreja, buscou o mundo e vai querer usar droga, você não precisa de dinheiro para comprar a primeira droga, porque tem pessoas para lhe dar. Eu sei disso porque meu filho convivi com isso. Não para usar droga, mas convivi com pessoas. Conheço todas as casas de recuperação em Fortaleza. Trabalhei com várias pessoas, vários homens, várias mulheres dependentes de química. Eu sei o que eu estou falando. Para você entrar, meu filho, tem quem dê corda para você se afogar. Tem. Agora, meu filho, quando você chegar, agora estou precisando aí de uma lata de leite para o meu filho, tá? Rapaz, passou por dia que eu estou sem dinheiro agora, pode ter certeza. Não há dificuldade para você conseguir algo para comida, mas para prostituição e droga, meu filho, as portas estão abertas. Tem quem pague para você. Conheci um rapaz que queria sair das drogas, ficou dentro de casa. E foi um dia ele chamado lá fora, quando ele chegou lá fora, chegou a pessoa: ei, cara, como é que tá? Aí abriu a mão, estava lá, a pedra na mão dele. Aí, eu tenho para tudo. Só querendo se sair das drogas. Ele não precisou ir lá comprar. E essa mesma pessoa, mas quando ele estava nas drogas, ele se humilhava nos pés do traficante, de joelho, chorando, porque ele precisava usar, não tinha dinheiro. Chorando, se humilhando. Viu? Como é que é o mundo? Esse jovem aqui, amados, pegou todos os bens que o pai tinha construído, a parte dele, e papocou tudo irresponsavelmente, sem um futuro, sem fazer uma programação financeira, sem realmente pensar assim: vou construir uma família, por isso eu tenho que pegar esses recursos aqui e multiplicar eles. Não.
irresponsavelmente gasta, por não pensar no dia de amanhã, e ainda diz que Deus proverá. O pior é isso. E aí meu filho veio a miséria, veio a dificuldade, foi trabalhar cuidando de porco, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroba, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele se joga, amado judeu, ele chegou ao fundo do poço, e só ia, amados, e só aí ele veio cair em si. Quando a gente está, amado, nessa situação do mundo, o desejo mais simples que possa ser, não tem ninguém que lhe dê. Não tem ninguém que lhe dê. Quando a pessoa está dependendo de algo, chega lá de droga, aí não tem mais nada, está dependendo só para entrar. Para continuar você que se vive, para roubar, para fazer qualquer outra coisa. Aí, amado, esse jovem foi, depois de toda essa situação, diz aqui a Bíblia, verso 17, ele diz, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai tinha comida de sobra e eu aqui morri de fome. Aí, meu filho, você começa a se lembrar. Como que você estava na casa do pai? Como você era tão abençoado? Como você tinha uns irmãos que estavam com você, que você sabia que podia contar com eles, e você deu com água dos burros, né? Você deu para trás. Você não valorizou, amados. Você não valorizou, amado, mesmo que você estava. Pessoas que amavam você. Pessoas que você sabia que estavam junto ali com você. E você virou as costas para ela. Quando a gente vira as costas para Deus, amados, a gente vira as costas para o povo de Deus. Porque nós somos representantes. O Senhor diz, vós sereis as minhas testemunhas. Eu acho incrível isso, amados. Incrível. E aí, amado, esse jovem caiu numa real tal, que ele não pensou mais com uma posição de filho. Ele disse, quantos empregados do meu pai estão lá trabalhando, passando tão bem, e eu aqui precisando comer as alfarrobas, que era uma espécie de duas vagens, né, duas árvores, o negócio havia fome, não tinha facilidade de comida não tinha ração para dar para os porcos, estavam comendo das alfarrobas, que eram umas vagens, umas árvores que tinha lá, essas vagens, e o negócio estava tão feio, amado, que só era para povo, e nem para ele tinha. Ele que esperasse talvez o salário dele, não sei como é que foi aqui. Então, amados, depois da situação dessa, ele veio se lembrar que lá na casa do pai dele, os empregados comiam muito bem, estavam passando bem. O que é que ele pensou? Verso 18: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. Foi o que aconteceu aqui, irmão. Primeiro, precisa acontecer a atitude de arrependimento. Esse jovem reconheceu, porque ele disse: pequei contra Deus e contra meu pai. Pequei contra os céus e contra o Senhor, contra meu pai. Então, amados, Deus espera sempre, amados, quando Ele libera seus filhos, que haja uma atitude de arrependimento. Porque quem se arrepende alcança a misericórdia de Deus. Porque temos que ainda continuar na sua soberba. Volta, mas na sua soberba, sem confessar o pecado. É necessário confessar o pecado. É necessário confessar o pecado para que nós sejamos o quê? Curados. É bíblico? Curado de quê? Da nossa soberba, da nossa arrogância. Porque, amado, tem pessoas que pega e não confessa o pecado. Por quê? Porque desculpe, assim, eu me acho isso, talvez eu me ache isso, vão me achar soberbo. Você precisa, meu filho, matar essa desgraça que está no seu coração. Todo bicho horrível é soberbo. E a palavra de Deus diz que o Senhor resiste aos soberbos. Viu? Pode ter certeza nisso. Mas esse jovem, graças a Deus, amados, depois que ele chegou ao fundo do poço, houve um reconhecimento da parte dele e uma atitude dele de voltar para casa do pai. Amém, graças a Deus. Porque tem muitos amados que dizem assim. Eu já encontrei muitas pessoas que se afastaram da casa de Deus e você começa a dizer: meu filho, volta, porque Deus é pai. Não, eu acho que Deus não me aceita, não, e que não sei o quê, porque eu isso, porque eu aquilo. Não se arrependeu. Quer continuar no pecado, quer continuar na escravidão e no sofrimento do pecado. Várias pessoas que eu já tratei, a resposta é a mesma.
e para você reverter? É só você que pode decidir. É só a pessoa que pode mudar de pensamento. Eu não posso. Eu posso até tentar ajudar você, mas eu não posso fazer aquilo que só você pode fazer. E esse jovem foi realmente e reconheceu isso. Só, amados, que ele aqui preparou um discurso. Presta atenção. Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai, mas chegar lá e vou dizer: pai, peguei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus filhos. Ele já preparou o discurso. Ele já, dizendo os empregados, ele já preparou o discurso, ele já sabia o que ia dizer, já voltou, já vi, rapaz, arrumado, tá certo? Mas por que ele fez isso? Por que ele já preparou o discurso? Vamos entender aqui. Verso 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Por quê, irmãos? Estava no chão, estava na lama, estava na sarjeta do pecado. Meu filho, e que atitude? É sua. É você que tem que se levantar. É você que tem que tomar uma atitude de reconhecimento. Pequei, eu vou me levantar, eu vou reconhecer. Quando ele se levantou, ele estava reconhecendo. Porque tem gente que continua lá dentro, na lama. Ah, mas se não mandar, se não sei o quê, essa igreja não ama, se amasse, cadê o pastor, cadê não sei quem? Amado, que espiritualidade é essa mais paia, que você depende de um pastor para sobreviver espiritualmente nesse mundo? É fraco demais, meu filho, pode ajeitar isso aí, porque tem muitas pessoas que, amados, elas tiram a responsabilidade dela e colocam no irmão. Ah, porque eu vieram me visitar, é porque o pastor nunca olhou para mim, é porque o pastor nunca fez isso, é porque o pastor nunca fez aquilo. Aqui, meu amigo, te converte, amado. Não está precisando de conversão, não é de pastor não. Você precisa não é de pastor para viver. Você precisa de Jesus aí no teu coração, o Espírito Santo te guiando em santidade. Isso é pura desculpa, desfarrapada. Chega no lugar, é só o que fala. Vem falar do pastor, tal, assim e tal. Mas é que posso ter os seus erros. Eu está aqui um. Se tem um pecador, está aqui eu. Se tem uma pessoa cheia de erros, sou eu. Portanto, meu filho, não vai avaliar a sua vida espiritual baseada em mim, não. Aí chega a apresentar porque isso, aquilo, quando a gente vai olhar, pessoal, não tinha espiritualidade, porque tem espiritualidade, meu filho, não anda baseado nas pessoas. Ela vive pelo aquilo que a palavra de Deus diz, não pelo aquilo que o homem diz. Amém? Amém. O filho disse: pai, pequei contra o céu. Não. Vou botar uma cena mais legal aqui. A seguir, verso 20. Ele levantou-se e foi para seu pai. Agora preste atenção aqui. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Olha a atitude do pai. O filho negou a existência do pai. Foi, eu quero a herança, ou seja, tu está morto para mim. Uma vida pouco me interessa, eu quero os bens. E depois de fazer tudo isso, presta atenção, o pai o viu de longe, ou seja, esse pai estava na expectativa. Esse pai, amado, todo dia quando se levantava, ele olhava pelo caminho onde o filho dele saiu. E ele ficava na esperança do seu filho voltar. Amém? Amém. Outra coisa aqui que aconteceu interessante, e é cultural, amém? Olha só. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu. Amados, esse homem tinha servos e servas, esse homem tinha posses, esse homem devia ser um senhor já com uma certa idade, mas isso aqui jamais era admitido para a cultura onde ele vivia. Até porque as vestes desses homens, amados, eram aquelas vestes que você sabe, tipo um vestido, né, que usa barro e só talvez aqui por dentro. Naquela época você tinha negócio de cueca, né? Mas e se ele corresse, ele ia colocar as pernas de tipo, levantar para poder, porque ele era um pouco justo, como é que ele ia correr com aquilo? Não dava. E aí o que é que faz? Depois a mulher vai e levanta, ele tinha que levantar e fazendo aquilo, ele ia mostrar a sua nudez, porque naquela época não podia mostrar, não, hoje está nem aí. A gente está aqui na cidade de Paraná, vim agora para a igreja, vinha numa jovem da praia, a minha esposa, meu Deus, Jesus amado do céu. Eu digo, olha, pessoal, contexto aqui, né? Nem da praia, as meninas nem da praia. E aí usa uma saia, amados, que a saia não dá nem para pegar piaba.
porque as brechas tão grandes assim, ó. É mesmo querer tapar o sol com a pandeira. Inventaram aí umas festas agora de saída de pano, um negócio assim. É umas terras, é uns buracos desse tamanho. É meio que tapar o sol com a pandeira. E aí você vê um negócio desse ali, eu digo, agora é o seguinte, aqui é cultural da praia. Mas meu bem lá da praia é perto, o rei que sai lá e Deus que ainda fez esse negócio aí para camuflar. Amados, o que nós estamos vivendo hoje? Que, amados, desequilíbrio cultural nós estamos vivendo hoje. E aí quem disser desse cantinho que vai ser processado, preso e pagar multa. Que negócio que nós estamos vivendo hoje, amados? Onde a depravação, amados, está no lugar da conservação, da dignidade, da família, da pessoa. Hoje, quanto mais mal vestido, eu digo mal vestido mesmo, porque vai sem nada. Não tem problema não, tá legal. Agora se tu andar todo vestidinho, já tem vergonha de andar vestido. Já tem vergonha de andar todo vestidinho. Portanto, o pessoal olha assim, já nada, para que isso tudo? Para que isso tudo? Hoje em dia é assim. E as confecções morrendo de ganhar dinheiro, porque o short tira os cós, tira as pernas do short, um negócio desse, tem umas brechas, um negócio desse tamanhozinho, desfiapado da máquina. As calças não vêm mais inteiras, cheias de buraco. Quanto mais buraco, mais moderno, mais legal, e menos tecido e menos gasto para o fabricante. E os beijos estão pagando. Vai lá, já está um short desse tamanho, tiraram os cortes, né, que tinha no portazinho, não tem mais. Aqui a parte de baixo das pernas, está aqui, só não sobe mais, porque enfim, aí vai comprar R$100. Amados, aqui era cultural. E esse pai, amados, ele correu. Esse pai não quis saber. Esse pai não estava importando, amados, com aquilo que iam falar dele. Porque em primeiro lugar, e o mais importante da vida dele, eram os seus filhos. Esse homem, amados, se colocou aqui. E por que ele correu? Mais cultural ainda. Por que ele correu? Sabe por quê? Porque, amados, se o povo, os anciãos soubessem que esse jovem estava voltando. Porque, meu filho, sabe qual é esse negócio numa cidade daqui? Tem 40 mil habitantes, todo mundo sabe. Tu imagina uma vila desse tamanhozinho aqui. Então, amado, todo mundo soube aquilo que aquele filho fez com o pai. E todo mundo sabia ali, amado, que culturalmente aquele filho era para ser consagrado, morto, desertado, humilhado. Ele tinha que passar por um processo de julgamento pelos anciãos. E por que o pai morreu, amado? Sabe por quê? Porque ele queria chegar primeiro, antes que as pessoas da cidade chegassem até o seu filho. Porque sabiam que ele ia ser julgado por aquelas pessoas. Por isso que o pai correu, amados. O pai, amados, quebrou ali todos os paradigmas daquela época, mostrando, amados, que em primeiro lugar, amado, está a vida das pessoas, está o retorno do filho. O filho que havia perdido, para ele era muito importante o seu retorno. Amém? Amém. Lembre-se que Jesus está falando para os mestres da lei e fariseus. Lembre-se, não esqueça. Isso tudo que eu estou falando, amados, é exatamente aquilo que os mestres da lei e fariseus sabiam. Eles conheciam muito bem, mais do que nós, com certeza. Amém? Amém. O filho havia preparado todo um texto, né? Toda uma narrativa. Eu vou voltar para o meu pai, eu vou dizer que eu peguei para o céu e tal, e vou dizer, ó pai, eu quero me considerar como filho, você como seu servo, seus escravos. Veja bem aqui, estando ainda longe, seu pai veio cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, o pai me deixou. O pai me deixou de continuar no discurso dele. Sabe por quê? Porque o pai não interessava. O pai já estava, o que interessava era que o filho estava de volta. O pai interessava, mas justamente a atitude dele ter voltado, já é o suficiente para ele. Porque se ele voltou, ele se arrependeu. Se ele voltou, ele se lembrou de casa. Amém? Amém. Muitas pessoas, quando se afastam da igreja, e quando volta, amados, ela volta com uma percepção. Ela volta, amados, achando merecida o seu caminho de volta.
Volta precisando, não, eu vou voltar, mas eu tenho que primeiro me purificar, eu tenho que primeiro isso, primeiro fazer aquilo. Não, mano. Deus é o teu Pai, Ele te ama. Ele não está preocupado, amados, com o que você precisa fazer. Porque o principal você já fez, você voltou. Amém? Amém. O principal, amados, você já voltou, você já fez. Você não precisa mais de nada, você não precisa provar nada. Porque parece que quando volta tem que provar, principalmente para a igreja. Tá? Principalmente para a igreja. Eu quero aqui, amado, deixar um pouquinho para vocês. Que jamais vocês façam isso aqui nessa igreja. É hostilizar uma pessoa que saiu, que decidiu voltar. Porque aqui eu tenho testemunho de um jovem que estava na vigília, falou exatamente isso. Ele estava em uma determinada igreja lá em Fortaleza. E infelizmente acabou que, sempre os amizades, saiu da igreja, foi para o mundo, bebeu, usar droga e decidiu voltar com o tempo. E quando ele voltou para a igreja, ele não se sentiu mais na casa do pai. Por quê? Porque aqueles que achavam que estavam na casa do pai, aqueles que eram melhor do que eles, olhavam para eles, hostilizando eles. Olhava apontando pecado. Ei, meu filho, você sabe, meu filho, que não tem aqui ninguém melhor do que o outro. E nada que você faça possa aumentar o amor de Deus por você. Amém? Amém. Não faça isso. Quando eu vi o testemunho desse jovem, eu digo, é verdade. As pessoas quando voltam, amados, ele olha de cima a baixo, fica ali por enquanto stand-by, até provar que ele é digno de ter voltado. É isso que acontece. Isso é uma igreja legalista, uma igreja farisaica. Jamais aconteça isso aqui nessa igreja. O pai correu, amados, por quê? Porque o filho era mais importante para ele do que qualquer outra coisa que ele tinha. Naquela cultura, amados, se o povo pegasse lá aquele filho voltando, eles iam dizer, peraí, você não vai entrar, fica aqui na porta da cidade. Os anciãos iam lá, pegavam um pote bem grande, vazio, chegava lá e quebrava esse pote nos pés dele e dizia assim, você está banido, você desonrou o seu pai, você desonrou a nossa cultura, você está banido, você perdeu tudo, você está fora, você morreu para nós. Era o que a cultura fazia naquela época, com um filho que tratava o pai desse jeito. Hoje em dia, o que é que nós vemos? Filhos que matam os pais. Não pede nem o pai, não, ele elimina o pai. Não é não? É somente ele, para poder ficar com as costas, aquilo que o pai tem. E não chega nem a pedir. Amados, o pai estava se colocando entre o filho e o julgamento que ele merecia. Presta atenção aqui, amados, essa palavra. Deus está falando. O pai se colocou entre o filho e o julgamento que ele merecia. Ele merecia passar por aquele processo. Ele merecia pagar pelos seus erros. Ele merecia pagar pela sua arrogância. Ele merecia pagar pelo seu pecado. Mas o que é que esse pai fez, amados? Ele se colocou entre o filho e a justiça. Entre o filho e aquelas pessoas daquela época que iam fazer aquilo com o filho dele. Deus fez isso por você. Isaías, me lembrei desse texto, amados, quando eu estava escrevendo essa ministração, Isaías 54, do 4 ao 5. Gostei? Isaías, acho que é 58, né? Lembra do texto, né? Amados, preste bem na essência. O pai se colocou entre o filho e aquele julgamento que ele merecia. Nós merecíamos, amados, sermos condenados. Aliás, nós estamos à morte para o mundo. Por quê? Por causa dos nossos pecados e delitos. Mas Jesus, na cruz do Calvário,
pagou exatamente o preço que precisava ser pago, para que eu e você fôssemos justificados. Por causa de quê? Por causa do amor de Deus. Amém? Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, né? Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados, sarados. Outras versões. Foi exatamente isso que o Pai fez, amados. Nós não tínhamos condição, nós pecamos, estávamos debaixo do juízo de Deus. Preste atenção à atitude desse pai. Mas o pai disse ao seu servo: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele, coloque um anel em seu dedo e também coloque calçados, né? Coloque sapatilhas, tá? Em seus pés. Preste atenção à atitude do pai. Primeiro, amados, a melhor roupa. Não era uma túnica de um servo, não era. A melhor roupa talvez fosse até do guarda-roupa dele. As vestes do pai ele trouxe para colocar no filho. O filho diz: pai, me trata como um dos teus servos. Ele disse: traga a melhor roupa. Ele disse: traga o anel, que é para colocar no dedo dele. Símbolo de quê? De autoridade. E também de identidade familiar. O anel era muito representado naquela época. O anel era muito importante. Você lembra que principalmente os reis romanos, né, os imperadores romanos, eles iam mandar uma carta para um outro lugar, eles selavam ali com uma cera, colocavam o seu anel, colocavam na carta, pronto, meu filho. Aquilo ali, ele sabia que era uma autoridade. Aquela carta estava revestida de autoridade. O pai disse: traga o anel para colocar no dedo do meu filho. Símbolo de autoridade, símbolo de identidade familiar. O pai fez isso. E outra coisa, o pai disse: traga as sandálias. Ei, servo não anda calçado, anda descalço. O pai não deixou que o filho continuasse descalço. O pai disse: traga sandália para colocar nos pés deles, amados. É isso que Deus faz, amados, quando Ele nos recebe. Nós estávamos nus. Nós estávamos, amados, totalmente desgraçados pelo pecado, e Deus tem a melhor roupa para colocar em nós. Alva branca. Porque, amados, roupa manchada não é do reino de Deus pelo pecado. Amém? Amém. Coloquei até uma observação aqui, amados. A graça de Deus não nos é dada pelo que nós fazemos, e sim pelo que nós somos. Nós somos o quê? Filho. Não é porque aquilo que nós fazemos, mas é pelo que nós somos. Amém? Amém. Amados, segunda parte da ministração. Todos os olhares é voltado para o filho pródigo. Todo mundo só conhece a atitude do filho pródigo, mas ei, tinha um filho mais velho que ficou em casa. E esse filho mais velho estava no campo, estava trabalhando, e quando ele se aproximou da casa, viu lá que havia uma festa. Ouvia som, música, e aí ele chamou um dos servos e disse: o que está acontecendo aí? Rapaz, é o teu irmão. Ele voltou e teu pai mandou matar um novilho aí, está fazendo a maior festa para ele. Diz aqui o verso 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar em casa. Ele não quis entrar e o pai foi até lá fora. Amados, para a cultura daquela época, isso era uma afronta. O filho era para ter entrado, não ficar lá fora. E o pai teve que sair lá dentro da festa para chamar o filho para dentro de casa. Isso aqui, amados, é errado naquela cultura. Uma festa, quando o homem fazia, amados, principalmente os convidados estavam ali intimados, os homens de casa estavam intimados a participar. E se você não participasse, era uma afronta. Você lembra da festa do rei? Que ele mandou chamar os seus súditos, e todos eles deram uma desculpa, ele ficou indignado. Porque a festa do rei, meu filho, era, você tinha que comparecer. Então o seu pai saiu e insistiu com ele para entrar. Olha aí. E o que é que ele disse para o pai? Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo, e ao teu servo nunca desobedeci a tuas ordens. Olha só, amados, um filho na casa do pai, com o sentimento de escravo, que sempre trabalhou e obedeceu às suas ordens. Meu filho, eu obedeço aquilo que Deus mandou fazer, não é como ordem,
Eu obedeço por amor. O filho deve obedecer o pai, é por amor. Mas esse aqui não. Esse aqui tinha uma postura de servo. Todo esse tempo eu obedeci às tuas ordens. Trabalhei como um escravo até o serviço. Mas que filho é esse? Continuando, mas tu nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando volta esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostituta, mata um novilho gordo e dá para ele. O que é isso que ele está dizendo? Primeiro, amados, a pessoa às vezes exagera, né? O pecado. Acho que você não viu, não. Pecou, fez isso, como é que o senhor pega e vai? Como é que ele sabe que ele gastou com prostituta? Ele não viu? Como é que ele pode estar afirmando algo? Aqui na Bíblia não está dizendo. Ele esbanjou, viveu com seus bens irresponsavelmente. Mas o filho chegou e disse que viveu, gastou tudo com prostituta. É para aumentar cada vez mais, né, a situação do irmão dele. E nem irmão é que ele disse, esse teu filho, ou seja, ele disse o meu irmão. Ou seja, ele já estava desconsiderado, que era seu irmão. E tem mais, é um filho amado que estava na casa do pai, mas com sentimento de escravo. O que é isso? Sabe o que é que acontece? É o filho que está dentro de casa com o pai, mas não tem relacionamento com o pai. Não tem diálogo com o pai, ele não se considera filho, ele se considera com qualquer outra coisa, menos com o filho. É o filho, amados, que ele não tem acesso ao pai. Mas não é porque o pai faz isso, é porque você criou essa imagem. Muitas vezes nós criamos a imagem de uma pessoa que ela não é, e a gente passa a viver como se fosse. Algumas pessoas lá na igreja, principalmente jovens, eu me dava muito com jovens lá na igreja, e eu fiquei admirado que no dia a gente vir para cá, fizeram um culto lá, de ação de graça, para a gente vir tudo. E muitos jovens vieram até a mim, fiquei admirado, uns chorando, se abraçando comigo, e uns dizendo que me via lá na casa, queria ser igual a mim. Eu digo, cuidado, não pensa muito não para ser igual a mim, não, que fica igualzinho, né? E aí, amados, eu achei interessante, porque um disse assim, olha, aí chama de chamar de irmão, no começo, quando eu me conheci, eu achava que você era antipático, chato. Eu digo, eu achava isso mesmo. Mas depois que eu passei a me conhecer, eu vi que você não era nada daquilo que eu pensava. Muito filho faz uma imagem do pai que ele não é. Nós temos esse problema, amados, de desenhar aquela pessoa. Eu sei que acontece, situações tem sim, com certeza, mas a gente aumenta. Esse filho chegou e aumentou cada vez mais a situação do irmão dele. A gente aumenta mais aquilo que era para diminuir. Nós olhamos muitas vezes para o tipo da pessoa e a gente já taxa aquela pessoa. Só pode ser antipático. Pela cara eu já estou vendo. E é pior, quando a cara da pessoa vira transporte. Eu não fui com a cara dela. Eu fui com a moto, fui com a cara dela. Porque tem pessoas que a cara dela vira transporte. Eu não fui com a cara dessa pessoa. Não fui com a cara dela. Não fui com a cara dele. Não fui. Para algum lugar. Amém? Mas não podemos fazer esse tipo de coisa. Deus não gosta quando nós fazemos acepção de pessoas. Amém? Amém. Esse filho, amado, se encheu de ira. Ele não quis entrar mais em casa. Amados, o filho mais novo falou com o pai pessoalmente. Esse filho mais velho, ele desonrou o pai na frente de todo mundo. Quando ele disse que não entrava em casa, ainda mais ele conversou dessa forma com o pai, amado, ele desonrou seu pai. Foi pior que o irmão. Ele se acha melhor que o irmão. Mas ele foi pior que ele. Porque pelo menos o filho mais novo tratou com o pai. Frente a frente, pai, eu quero a parte da herança. Mas ele não, ele fez isso na frente de todo mundo. Dos servos, daquelas pessoas que estavam lá. Ele destratou o pai dele. Ele desonrou o pai dele na frente de todo mundo. Foi muito pior. Mas por quê? Porque ele se achava o cara. Ele se achava o dono da situação. Ele menos só se achava filho. E aí era o erro dele. Mas preste atenção na atitude do pai. Nunca tu me deste nada, nunca cabrito, mas quando volta esse teu filho, ninguém mais saber. O que é que o pai responde? 31. Disse o pai, meu filho. Olha aí, amados. Pai maravilhoso esse também. Recebe um filho que esbanjou os seus bens. E muito isso não, que o pai, você presta atenção. O que foi que o pai fez? Olha, no contexto dessa época, o filho mais novo recebia 1/3 da herança. O filho mais velho recebia 2/3 da herança. O que foi que o pai fez?
dividiu, repartiu entre eles. Ou seja, o pai ficou sem nada. Mas que pai maravilhoso é esse? Esse pai não seguiu a regra daquele tempo. Por quê? Porque ele achava, ele tinha os seus filhos como algo de mais precioso do que qualquer regra, do que qualquer estatuto, do que aquilo que estava estabelecido. Ele preferia prevalecer os filhos dele diante dessas situações. Amém? Amém. O pai disse: filho, você sempre esteve comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que festejar. Foi o que ele disse aqui. Nós tínhamos que festejar. Você faz parte dessa festa. Você era para estar aqui também. Você era para estar alegre assim como eu estou, porque o teu irmão voltou. Ele estava morto e agora ele está vivo. Quantos filhos estão na casa do pai e não participam da festa? Sabe por quê? Porque ele não se acha como filho. Se acha como qualquer outra coisa. Amados, Deus é um Deus relacional. Deus não é como os deuses criados pelas pessoas que não se relacionam. Ele está lá apenas para receber pedidos e fazer alguma coisa. Deus não é assim. Deus te ama. Não importa os teus pecados, porque quando você vem para a presença dele, automaticamente nós fomos sarados, curados, nós somos santificados. Isso naturalmente acontece. Não precisa você estar pagando penitência, não precisa você estar andando de joelhos, subir escada, porque não adianta. Não precisa. Basta então somente você crer no Filho dele, na obra que ele fez na cruz do Calvário, e com certeza você vai ser purificado, justificado, santificado. Naturalmente, espiritualmente isso acontece na tua vida, por causa da ação do Espírito Santo. Amém? Amém. Foi o que o filho disse aqui. O filho que estava em casa. Você morreu os bens, o senhor me deu um cabrito. Esse relacionamento com o pai era apenas uma transação comercial. O senhor me deu um cabrito, estava aqui, ele tinha tudo era dele. O pai disse: filho, tudo aqui que eu tinha era teu. Por que você está falando dessa forma? Esse filho não estava falando com o pai, ele estava falando com o empresário, patrão. É assim muitas vezes que nós tratamos Deus. Como é que está a tua situação? Como é que está o teu relacionamento com Deus? É pai? É só Deus? Deus. E cadê o pai? Jesus, a primeira coisa que ele fez com os discípulos, disseram: Senhor, nos ensina a orar. Quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu. Jesus não disse: quando vocês forem, Deus. Porque senão meu filho fica muito distante. Fica um Deus de longe, não um Deus de perto, como está na Bíblia. Você hoje, como é que está o teu coração? Como é que está aí o teu relacionamento com Deus? Nós pensamos sempre no filho pródigo, nesse que saiu. Mas eu estou falando nessa noite para você que está aqui. Não é para quem saiu, não. Para você que veio, para você que voltou, para você que está aqui. Como é que está aí a tua volta? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Você só chama Deus de Deus. E cadê o Pai? Deus é um Deus de perto, não um Deus de longe. Você pode orar a Deus, você pode cantar a Deus, você pode louvar a Deus, mas tudo isso, como esse filho que ficou em casa. Essa palavra eu posso colocar aqui, eu colocava os filhos que estão em casa. Por quê? Porque exatamente os dois estavam em casa. Um decidiu sair, mas o outro ficou, e o outro ficou como se não estivesse lá. Vou ficar de pé, gente, vai.